Licenciamento ambiental na prática da advocacia ambiental, doutor Alexandre Sion. Sócio fundador da Sion Advogados, professor de Direito Ambiental há quase 25 anos, presidente da Associação Brasileira de Direito de Energia e do Meio Ambiente, ABDEM, presidente da Associação Brasileira de Direito de Infraestrutura, ABDINFRA, e presidente da Associação para o Desenvolvimento do Direito da Mineração, ADMIN, vice-presidente do Conselho Diretor do ICLEI, América do Sul, coordenador do MBA em Direito da Mineração Ambiental e ISD da Faculdade Arnaldo e Instituto Minere e da pós-graduação em Direito de Energia da PUC Minas. Uma excelente palestra, professor doutor Alexandre Sion. Estamos ansiosos aí para os seus comentários e compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigada. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos. Então, primeiro quero agradecer a Dom Helder, a Comissão de Direito Ambiental da OAB de Minas Gerais, agradecer a professora Lívia, sempre gentil, o Roberto, nosso presidente, muito obrigado pelo convite, é uma honra sempre estar aqui com vocês, meu amigo José Cláudio Junqueira, e sim, o José Cláudio Junqueira está nessa área ambiental há muitos anos, tem muita experiência prática e acadêmica, vai ser um prazer ouvi-lo, como sempre, e a Daniela. Quero saudar aqui os meus, eu vi aqui quantos amigos, colegas, alunos ao vivo, uma honra tê-los conosco aqui, e aí eu tenho que fazer um pedido, eu vi que a gente está aí com cerca de 180 pessoas ao vivo, que é um número excelente. Espero que vocês continuem, porque senão vão dizer que é por minha culpa que a gente diminui a audiência. Então, sejam todos muito bem-vindos, abraçados. É um prazer enorme estar aqui. Bom, me coube. Aqui eu consigo passar os slides ou vocês que passam? Só uma questão prática. Se puderem passar, então, vou pedir passar o primeiro, por favor. Passar, professor. O senhor consegue passar. Ótimo, obrigado. Tenta, por favor. Não consigo. Deixa eu ver com o pessoal do técnico aqui. Só um minuto, pessoal. Peço a paciência de todos, ninguém sai daí. Não, eu já acabei de pedir para não sair, dizendo que a culpa é minha, já dei causa, né? Mas já passou. Obrigado, professor. E acho que eu posso começar esse debate, porque eu até essa semana... Passar, professor, para a gente saber se... Faça só um teste, por favor, se o senhor consegue passar os slides para a gente acertar aqui, se nós passamos ou o senhor consegue passar aí. Eu não consigo. Não, então teremos que assumir daqui. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Eu estava essa semana conversando com o ministro José Carlos Carvalho, falando como, infelizmente, para muitas coisas da nossa vida cotidiana nos últimos anos, a gente vive um fla-flu, né? Então, ou você é contra, ou você é a favor, ou não serve para nada, ou é a salvação da lavoura. E não foi diferente com o PL da Lei Geral do Licenciamento, não foi diferente pelo menos nos últimos meses antes da aprovação pelo Senado, já tinha sido antes com a aprovação na Câmara dos Deputados, e não foi assim também com a pressão à presidência da República para os vetos, que acabaram acontecendo em parte, né? Foram 63 vetos. E eu tenho dito, tive a oportunidade de coordenar uma obra coletiva e ter vários colegas aqui participando sobre o projeto de lei geral do licenciamento, ainda antes da aprovação na Câmara dos Deputados. Tenho tido a oportunidade de falar sobre esse assunto em muitos fóruns públicos ou privados, especialmente para alguns clientes. E a minha posição o projeto de lei não é nem uma forma de acabar com o licenciamento, como se defendeu em alguns fóruns,
como também não é a solução de todos os males. E tem que talvez começar com a pergunta, e que foi uma pergunta que foi dirigida muitas vezes: será que a gente precisa mesmo de uma lei geral? Será que a gente não resolveria, como eu vi de vários colegas da área ambiental, será que a gente não resolveria ajustando a 237 de 97, a resolução do CONAMA? E, na minha opinião, sim, a gente precisa de uma lei geral. E a gente precisa de uma lei geral por alguns motivos, mas especialmente porque a Constituição, e aí disse o Roberto, aliás, sempre muito gentil, muito obrigado pela apresentação, Roberto, disse no início, quando ele falou da competência concorrente, vale lembrar que o artigo 24 da Constituição estabelece que cabe à União estabelecer normas gerais e os estados e municípios complementar. Ocorre que a Constituição de 88, e só agora a gente teve uma lei geral para tratar do procedimento de licenciamento. Porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a Lei Federal 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que já estabelecia lá no artigo 10 a necessidade de licenciamento, mas obviamente não falava do procedimento. Nós temos a Lei Complementar 140 de 2011, que veio tarde, mas que bom que veio, para tratar da competência, portanto, lá, e aí a competência administrativa, para dar concretude ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição, e que foi muito celebrada porque trouxe estabilidade e diminuiu radicalmente as ações judiciais que tratavam da competência do licenciamento. E nós temos as resoluções do CONAMA, como a 237 de 97, que eu acabei de comentar, a 01 de 86, que fala do EIA-RIMA, mas são normas infralegais. Cabe à lei, portanto, representada ou aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, para atender os anseios da sociedade. A falta de uma lei geral tem permitido inúmeras ações, inclusive no Supremo, para discutir constitucionalidade de dispositivos de leis estaduais. Lembrando, eu também já tive a oportunidade de publicar alguns artigos sobre isso, que o artigo 24 diz que, na ausência de lei geral, os estados legislam de forma plena. Entretanto, em muitas decisões, o Supremo, ora, declarou constitucional dispositivos de leis estaduais, ora, declarou inconstitucional por violar as normas gerais que, até então, tinham como fundamento as resoluções do CONAMA. Então, ter como norma geral resolução do CONAMA traz instabilidade. E eu sempre digo isso, que a estabilidade, a segurança jurídica não interessa apenas ao empreendedor, interessa à sociedade. Quanto mais seguro, estável estiverem as normas e as relações, mais estáveis estariam as pessoas que atuam no dia a dia. E aí eu digo os servidores dos órgãos ambientais, os órgãos de controle, os advogados, os consultores ambientais. Então, ter regras claras, como dizia o Arnaldo, traz estabilidade e me parece muito positivo. Bom, aprovado o PL na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, foi aprovado com modificações, voltou à Câmara dos Deputados, foi aprovado, foi à sanção presidencial e, como eu disse, foi sancionado com esses 63 vetos. Para ajustar esses vetos, a Presidência da República apresentou um projeto de lei e também a medida provisória especificamente para tratar da Lei Ambiental Especial, que foi uma proposta do Senado. E aqui eu pedi a gentileza, se puderem passar, por favor, próximo slide. Muito obrigado. Bom, e aqui surgem os primeiros questionamentos em relação à Lei Geral do Licenciamento. Bom, ela é aplicável aos processos de licenciamento em curso? O que diz a lei? Diz que as obrigações e os cronogramas já estabelecidos devem ser respeitados até a conclusão da etapa atual em que se encontra o processo.
Já os procedimentos e prazos subsequentes deverão observar as disposições da lei geral. Bom, e aí a outra pergunta é, mas o que é a etapa atual? Bom, na nossa opinião, a etapa atual se refere à fase da licença, seja licença prévia, licença de instalação ou de operação. Acho que a lei perdeu a oportunidade de deixar esse ponto mais claro, porque não definiu o que são etapas, mas tendo em vista a lógica do licenciamento, nos parece que a melhor leitura seja aquela em que entende etapa como a fase da licença em que o empreendimento se encontra. Por favor, o próximo slide. Obrigado. Bom, um outro ponto que é importante e que também gerou, como sempre, muita discussão, diz respeito às modalidades de licenças ambientais. Aliás, já teve decisão do Supremo, sobre a qual, inclusive, já tive a oportunidade de publicar artigo, em que se declarou inconstitucional o dispositivo de lei estadual, porque a lei estadual, como aliás acontece em grande parte dos estados brasileiros, permitia procedimentos únicos ou bifásicos. Né? E aqui, para quem não atua, quando a gente fala de procedimento trifásico, é aquele que tem primeiro a licença prévia, que diz que o empreendimento é, sob o ponto de vista ambiental, viável e aprova sua localização. A licença de instalação, como o nome indica, permite a implantação do empreendimento, e de operação, que permite a operação. Quando a gente fala de sistema trifásico, significa dizer que tem 3 etapas, para usar essa expressão que eu acabei de citar, ou essas 3 fases concomitantes. Quando eu falo de sistema bifásico, é que eu posso reunir numa única licença, licença prévia e instalação, ou instalação mais licença de operação, e único é que eu tenho a concretude das 3 licenças numa licença única. Isso mesmo antes da lei geral já era uma discussão, porque quem já teve aula comigo sabe que eu sempre digo que a gente tem alguns prazeres na área ambiental. E um deles tem que ser tudo trifásico e tudo com EA-RIMA. E a gente esquece que, primeiro, EA-RIMA, diz a Constituição, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4, que só cabe por empreendimento de significativo impacto ambiental, que, aliás, aqui faz um parênteses também, conversando essa semana com o ministro Zé Carlos Carvalho, ele disse, quando a Constituição fala de significativo impacto ambiental, o que quer dizer? Então, a gente tem que trazer o máximo que a gente puder, regras mais claras e definidas, porque isso traz estabilidade para todo mundo, mas especialmente para quem concede as licenças. Não é à toa que eu publicamente defendo sempre aquilo que começou lá com a Procuradoria do Rio de Janeiro, ligada ao INEA, o órgão ambiental do Rio de Janeiro, que são as súmulas administrativas, quer dizer, como o órgão ambiental entende aquelas diversas situações. Isso traz estabilidade para o técnico, porque aí não é o técnico que tem uma opinião, é o órgão que tem aquela... Você pode querer discordar, você pode querer discutir, mas você discuta a norma e não a opinião. Quanto menos elasticidade tiver, maior segurança, especialmente para os técnicos, e acho que é isso que a gente tem que procurar como sociedade. Bom, então, essa já era uma discussão. E por que voltando à decisão do Supremo, entendeu que seria inconstitucional? Por quê? Porque aquela legislação, especialmente que estava em discussão, teria, na opinião do Supremo, violado a regra geral que estabelecia um sistema trifásico, suportado nessa posição por aquilo que diz a resolução CONAMA 277 de 97. Entretanto, se a gente observar a própria resolução CONAMA, ela já dizia que é perfeitamente possível ter outros tipos, outras modalidades de licenciamento, que não apenas o trifásico. Como eu disse, o que é acompanhado por grande parte dos estados. Porque quando a gente pensou lá atrás, ou se pensou lá atrás do sistema trifásico, a gente está falando de grandes empreendimentos. E aí, esse talvez seja um dos grandes problemas, a gente querer tratar
todos os empreendimentos como se eles tivessem o mesmo potencial de impacto. E é evidente que não é assim. Então, a lei geral veio nessa mesma linha, ou seja, é possível que a gente tenha uma licença única, é possível que a gente tenha uma licença combinada em procedimentos bifásicos, ou, sim, no sistema trifásico. Por favor, pode passar. Bom, e aqui algumas controvérsias da lei geral. A primeira, da LAC, que é a licença por adesão e compromisso. Essa, sem dúvida, esse foi um dos grandes responsáveis pelas críticas contundentes ao projeto de lei. E um dos motivos para essa crítica era a possibilidade, no projeto de lei aprovado no Congresso, de que a licença por adesão e compromisso serviria não apenas para empreendimentos de potencial poluidor pequeno, mas também aqueles de médio potencial poluidor. E aqui, sem dúvida, nos parece que o Congresso foi muito. E aqui talvez valha fazer um parênteses para dizer por que o licenciamento gera tanta discussão? Porque, de um modo geral, e eu também já tive essa oportunidade de escrever a respeito, de um modo geral, as pessoas estão insatisfeitas com o licenciamento, por motivos diferentes. O empreendedor está insatisfeito porque ele não sabe quanto tempo vai demorar e quanto vai custar o licenciamento, e, portanto, a insegurança acaba afastando investimentos. Os servidores dos órgãos ambientais têm medo de serem responsabilizados pessoalmente, seja pela improbidade administrativa, seja pelo crime ambiental do 67 da 960/598, que sobre o qual eu vou falar um pouco mais na frente, porque a lei geral também tratou deste ponto. Seja a sociedade civil, que entende que as questões ambientais não estão sendo tratadas da forma como deveriam, os órgãos de controle, porque entende que o procedimento não está sendo seguido de forma adequada, enfim, existe uma insatisfação geral. Quando existe uma insatisfação geral, aparecem soluções mirabolantes para tentar resolver um problema que o procedimento não nos ajuda. Então, quando a gente quer um procedimento mais célere para empreendimentos de potencial poluidor médio, eu acho que aqui tem um exagero e foi objeto de veto. E no projeto de lei que tramita em regime de urgência no Congresso, se propôs apenas para empreendimentos com potencial poluidor pequeno. E aí me parece muito adequado, como, aliás, já funciona em diversos estados, como foi em Minas, autorização ambiental de funcionamento, como é a LAC já em outros estados. Bom, um outro ponto diz respeito à licença ambiental especial. E no PL aprovado no Congresso, dizia que o procedimento seria monofásico, apenas, portanto, uma única licença que englobaria LP, LI e LO. Isso foi vetado pelo presidente da República, e na medida provisória, que está no Congresso para ser votada, o procedimento deve seguir em função do porte do empreendimento. Portanto, pode ser monofásico, pode ser trifásico, a depender do porte do empreendimento. E a licença de operação e a licença ambiental corretiva, a LOC, que ela funciona, portanto, para aqueles empreendimentos que estão implantados de forma irregular, portanto, sem licença. Mas, senhor, mas por que eu poderia conceder, o Estado poderia conceder uma licença de operação corretiva, mesmo que o empreendimento tenha sido implantado em desacordo com as normas? Porque é interesse do Estado brasileiro trazer a regularidade aos empreendimentos, porque é uma forma do Estado continuar vigilante em relação àquele empreendimento. É poder fiscalizar, é poder estabelecer condicionantes, poder estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias. Ocorre, e aí também nenhuma novidade neste ponto em relação ao que já funcionava nos estados.
e também na esfera federal. Qual que foi a novidade? O projeto de lei geral aprovado no Congresso trouxe a possibilidade de que, no momento em que se pediria a licença de operação corretiva, haveria anistia lá do artigo 60 da 960/5 de 98, que diz que comete crime aqueles empreendimentos que tenham sido implantados em desacordo com as normas ambientais. Então, construir, reformar, ampliar ou fazer funcionar em território nacional, empreendimentos sem licença ou em desacordo com as normas. E este ponto foi objeto de veto presidencial, e no projeto de lei a anistia não vem. E, obviamente, a anistia sempre gera muita repercussão e muita discussão, e, obviamente, uma coisa é possibilitar a regularidade do empreendimento, outra dizer que não houve, eventualmente, crime na implantação sem licença. Por favor, próximo slide. Outros pontos também polêmicos e que foram objeto do projeto de lei geral. E um deles é da certidão de uso e ocupação do solo. Talvez eu e a Cristiane Jacu temos escrito um dos primeiros artigos sobre a questão da certidão de uso e ocupação do solo, já falei sobre ele muitas vezes e acompanhamos dezenas e dezenas de casos pelo Brasil. Por quê? Porque a certidão de uso e ocupação do solo é aquela que diz que o empreendimento é, sob o ponto de vista urbanístico, compatível com as leis de uso e ocupação do solo. Por que ele é um problema? E especialmente para os grandes empreendimentos, porque quando o licenciamento se dá por competência do Estado, artigo 8º da Lei Complementar 140 de 2011, ou da União, artigo 7º, o município tem poder político relevante em dois momentos, na certidão e depois no alvará de funcionamento. E, obviamente, a certidão é o que maior peso. Então, muitas vezes, se usava o momento da certidão para fazer um novo licenciamento. Quando o município pedia, por exemplo, os estudos, pedia medidas compensatórias, medidas condicionantes. Qual que é o problema disso? O problema disso, alguns. O primeiro é que viola o que estabelece o artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011. E aqui vai lembrar, para quem não é advogado, que existe uma hierarquia de normas, segundo a qual a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 está em primeiro plano, abaixo as leis complementares, depois as leis ordinárias, como é grande parte das leis que a gente tem no Brasil, como a 693 de 81, 960/5 de 98, a própria Lei Geral do Licenciamento. Então, o artigo 13 diz que o licenciamento é único. E os demais, parágrafo 1º, se manifestam de forma não vinculante. Além disso, a certidão ela atesta um fato num dado momento histórico, ela não é uma nova licença. Portanto, não caberia à certidão estabelecer condicionantes. O empreendimento é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo. O que disse a lei geral, e assim foi aprovada pela Presidência da República na sanção? Não será exigida certidão de uso e ocupação do solo, bem como autorizações, outorgas de órgãos não integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E vejam que essa disposição já estava... Professor Alexandre, 4 minutinhos. Pois não, obrigado. Essa disposição já está na Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que é a lei federal, que estabelece no artigo 3º os direitos e garantias do empreendedor nos atos de liberação de atividade econômica, entre eles a licença. Então, já dizia lá no artigo 3º, salvo engano, no inciso 12, que não será exigida certidão que não tenha amparo em lei. Onde está o fundamento para exigir a certidão como condição para o licenciamento? No artigo 10 da Resolução CONAMA 277 de 97, portanto, norma infralegal. Falando rapidinho aqui nos minutos que me restam, trata também da prorrogação automática do prazo da licença, ou seja, pedir com 120 dias de antecedência. Isso já estava na Resolução CONAMA, isso está na Lei Complementar 140, que inclusive trouxe a possibilidade não só para a licença de operação, mas para todas as licenças. Lembrando que é evidente que se você não pedir nesse prazo,
não deveria recomeçar. Esse é o meu entendimento, aliás, não é o único entendimento, professor Taldo, professor Eduardo Bin, mas a minha recomendação é sempre não perca o prazo. O transtorno é enorme quando se perde este prazo. E aqui é outro ponto polêmico, que é a renovação automática do prazo da licença. Se o empreendedor apresentar uma declaração de que não existem alterações na legislação, que ele cumpriu as condicionantes, seria possível ao órgão ambiental conceder a renovação automática da licença. Certamente esse é um ponto que vai gerar discussão. Por favor, próximo slide. Rapidamente sobre os condicionantes. Aqui também teve veto e proposta no projeto de lei, mas, em resumo, apesar do veto, a lógica, que inclusive está no PL, é de que já estava, inclusive, na Declaração de Direito de Liberdade Econômica, já está na essência do direito ambiental, é que as condicionantes têm que ter uma relação de casualidade com os impactos. E aqui dispensa inelegibilidade, certamente esses serão os pontos que a gente deve ir ao Supremo. O Supremo já decidiu diversos casos em relação à pretensa inconstitucionalidade de dispositivos estaduais, e o fez quando a lei estadual trouxe a dispensa do licenciamento para atividades específicas, como atividade agro-silvopastoril. E isso está no artigo 9º da Lei Geral. Então, o entendimento do Supremo até então é de que não seria possível, a priori, dispensar o licenciamento de uma atividade específica, o que deveria ser feito casuisticamente. É claro que agora, diferente de antes, a gente tem uma lei geral, e antes não. Então, vamos ver como é que o Supremo vai se debater sobre esse ponto. Por favor, próximo slide. Aqui, participação, infelizmente, meu tempo está esgotando, mas esse é um ponto bastante relevante, que diz respeito à participação das autoridades, que são o que a gente chama dos intervenientes. Primeiro ponto relevante é a questão da vinculação. Essa participação é vinculante ou não é vinculante? O presidente da República vetou quando o PL dizia que era vinculante, mas no projeto de lei que apresentou ao Congresso, continua mantendo o caráter vinculante, exceção feita especificamente à aprovação do órgão gestor das unidades de conservação afetada, na forma do que estabelece o artigo 36, parágrafo 3º da Lei Federal 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Tratou dos órgãos gestores de unidades de conservação para dizer que no PL que será a área de influência direta e não a área diretamente afetada. Nas comunidades tradicionais mudou, porque até então era terra indígena homologada e território quilombola titulado, passou a ser a terra indígena com RTCID e quilombola com certificado de autodefinição. E a obrigatoriedade estabelece no projeto original que continua, que é vencido o prazo, o processo continua sem veto, mas traz no PL a exceção feita para as unidades de conservação. Por favor. Mais um minutinho só, acho que estou no último. Pode passar, por favor, não preciso falar disso. E meu último slide. Esse é outro ponto que interessa não só aos financiadores, mas também às empresas de qualquer empreendimento de infraestrutura, porque não se implanta projetos de infraestrutura no Brasil sem financiamento, que diz respeito à responsabilidade do financiador. No fim das contas, com o veto e a proposta do PL, deve continuar estabelecendo que a responsabilidade do agente financiador é de exigir a licença, mas não ser responsável por fiscalizar a atividade. Isso cabe ao Estado genericamente considerado, mas tem uma mudança relevante, que antes a responsabilidade era subsidiária e passa a ser solidária. E eu acho que agora é o último slide. Nossa, 30 segundos, isso eu tenho que falar sobre esse assunto. Aqui eu comentei antes, esse artigo, sobre o qual eu escrevi muitas e muitas vezes, tive essa oportunidade, sempre defendi a revogação do parágrafo único do 67, que permite a responsabilidade criminal dos agentes públicos quando concedem uma licença ou autorização em desacordo com as normas ambientais. E lembrando que norma é o gênero do qual lei é espécie. E nós temos milhares de normas ambientais. Então, até então, o agente público poderia ser responsabilizado criminalmente quando concedesse uma licença ou autorização e de forma irregular,
com descuido. Ainda também tive o prazer de interpretar ele à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas o fato é que isso trazia uma enorme insegurança, enorme instabilidade, e que bom, a lei geral veio para revogar, portanto, agora, e modificar o caput para dizer que apenas em caso de concessão dolosa, quando queria concessão, é possível criminalizar o agente público. Acho que agora é meu último slide. Quero agradecer. Se eu passei um minutinho, peço desculpas. Espero que vocês tenham gostado e continuo à disposição. Muito obrigado. Sua palestra nos chamou muita atenção, quão importante, né, de um debate qualificado, porque os desafios são muitos, né, e para todos os profissionais, não só no âmbito jurídico, mas também os profissionais, empreendedores que terão que, necessitarão, né, que esse licenciamento aconteça de uma forma menos gravosa a eles, né, para a atividade econômica. Muito obrigada. Não vou tecer muitos comentários aqui em razão do tempo, doutor Alexandre, mas muito obrigada novamente.